Fala galera, esse é o Rootscast e hoje aqui a gente tá com o Maurício e o João e a gente tá com um tema super legal pra conversar com vocês, que é o CrossFit e como ele pode mudar a sua vida. E hoje a gente trouxe uma convidada que além de aluna nossa da Roots, ela também é professora de educação física e vai bater um papo bem legal com a gente sobre esse tema. Te apresenta aí, Lud. Eu sou a Ludmilla, tô muito feliz por estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, para falar sobre uma coisa que eu amo, que é o CrossFit, né? E aproveitando já a apresentação, queria que você falasse um pouquinho pra gente. Assim, a gente já te conhece durante as aulas, mas a galera. E fala um pouquinho como é que você conheceu o CrossFit. Então, foi em 2016, né? O meu noivo, que na época era coach, me convidou para fazer uma aula experimental. E eu confesso que na época, como era uma coisa assim muito nova, aqui, pelo menos o CrossFit, tinha aquele preconceito, né? Que lesiona, que machuca. Eu era mais da musculação. E aí fiquei, não vou. Ele, bora, tu vai gostar, vai ser legal. E aí eu fui, né? Tava naquele início também de namoro, então fui pra ir lá ver como é que era. E de cara eu já vi que era uma coisa diferente. Era tipo uma metodologia que eu nunca tinha feito. Foi uma coisa que me prendeu, sabe? E me deixou curiosa pra saber o que viria depois. E aí fui na primeira aula, fui na segunda, fui na terceira, comecei a ver as pessoas fazendo e eu lembro direitinho de um dia que tinha uma moça fazendo abdominal canivete. E eu não conseguia nem chegar minha perna em cima. E eu olhei pra aquilo e eu falei assim, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? Abdominal canivete. Que, né? Sim. Hoje em dia é algo tranquilo pra mim, mas que na época era uma coisa fora de série. Então que eu olhei esse ego, não, mas eu vou conseguir fazer. E aí isso foi me chamando a atenção. E, Luiz, deixa eu te perguntar, por um acaso chegou em algum momento desse assim, pô, a galera fala que CrossFit vai me lesionar, CrossFit é muito intenso, CrossFit, o cara vai chegar lá, vou carregar pneu. Em algum momento chegou a passar por alguma situação dessa, assim, Não. ou de ouvir, pelo menos? Logo que eu comecei, naquela época, ainda tinha essa situação do virar o pneu, né? Aham. Porque tinha, de fato. Mas em momento nenhum eu senti que aquilo ia me causar algum mal. Até porque todas as vezes que eu tava fazendo, quem tava ali me dando essa assistência, os coaches, até os próprios alunos, me incentivavam aí no meu limite, a fazer da forma que eu conseguia, da maneira que era pra eu fazer naquele momento. E que quando chegasse a hora de fazer algo mais avançado, eu ia poder fazer também. Sim. Então isso Lud, fez toda quando a tu diferença. começaste, tu já tava formada ou tu ainda tava em formação? Não, eu ainda tava na faculdade. Uhum. E aí. E é bem difícil, né, a gente ter hoje em dia o tema CrossFit, a gente tem, né, pegado esse feedback da galera que é assistente, que é muito difícil a gente ter o tema do CrossFit, ainda mais 2016. Nossa, não tinha nada. Não Ah, se falava. Eu não conhecia muito bem, o que eu conhecia era essa questão, né? De que era o que lesionava. Mas eu não entendia o que era. E acredito que até hoje não tenha tanto ainda esse acesso disso na faculdade, né? sim. E quando tu entraste, tu viste aquele mundo do CrossFit, né, que é um mundo, quando a gente entra, é um mundo louco, né, mas a gente vai se achando com a nossa loucura também. O que que tu achou de mais diferente para um salão de musculação, por exemplo? O que que te chamou mais atenção dentro de um box de CrossFit que não tinha, por exemplo, no salão de musculação? Guarminho, eu acho que assim, não era o quê, porque era tudo. Tudo pra mim era diferente. Todos os exercícios, todos os movimentos, a dinâmica, como acontecia, o processo da aula, né? Desde a questão de mobilidade, que era alguma coisa que não se fazia, não tinha incentivo pra fazer na academia. Então, mobilidade, a parte de ginástica, os movimentos em si, o método, então, assim, de maneira geral, era algo que era completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Foi então uma aceitação fácil ao ambiente. Total. A gente nem acho que mais, né? Antes da pandemia, eu já falei em alguns podcasts aqui que a gente conversou sobre isso, que a pandemia fez a gente se afastar, né? A gente tinha um espírito de comunidade dentro do CrossFit muito, um conceito, na verdade, muito fechado, muito bacana. Isso fez a gente se afastando, se afastando. Mas em 2016 eu acho que era muito top. A gente via isso, realmente o box era uma comunidade geral, né? Todo mundo se falava, todo mundo batia papo, todo mundo saía. Hoje em dia a gente tem os pequenos grupos, né? Dentro dos boxes. Mas eu acho que isso também deve ajudar muita gente, né? Total, na época foi um acolhimento geral, como tu estás falando. Então, eu me sentia à vontade naquele ambiente. Na academia, a gente chega, é cada um por si, né? Não tem tanto esse Hoje em dia o pessoal do treino, fone né? Bluetooth, né? Já entra de fone, não fala com ninguém, faz o Exatamente. seu treino, E, volta. Ludmilla, já pegando esse gancho que você falou, que na época não tinha tanta essa questão da mobilidade, isso em 2016, né? Eu falo até mesmo por mim.
Quando tu teve o teu primeiro contato com o CrossFit, tu chegou lá de coração aberto, poxa, eu vou encarar isso aqui e vou ir pra cima, ou tu chegou com aquele preconceito assim, agora, será que isso é pra mim mesmo? O que que eu tô fazendo Não, aqui? quando eu fui com preconceito, né? Uhum. Eu fui achando que ia me lesionar, que era coisa demais, que eu não ia dar conta de fazer, porque era aquilo que se falava na época. E como eu não tinha acesso, eu não tinha conhecimento do que era, eu achava também que fosse isso. E quando eu entrei, eu vi que não, que era completamente diferente, que era no meu tempo, que era no meu ritmo, que era pra todo mundo. Sim. Que é o que é hoje, Exatamente. continua sendo pra todo mundo, né? Eu acho Não- também até que a base de estudo, né, falando um pouco mais da parte de educação física, ela era toda voltada contra o CrossFit, Sim, isso. principalmente por ele no início não ter um embasamento teórico, né? Ele foi muito criticado. Então eu lembro de o que me fez despertou, por exemplo, quando eu conheci o CrossFit, foi eu fui num curso e tinha uma menina lá que falava, foi tirar uma dúvida com o professor e falou assim: "Ah, ali o que é que tu faz?" "Ah, eu faço musculação todos os dias, CrossFit segunda, quarta e sexta, mais corrida de. Aí tu quer te matar, né? Fazendo CrossFit, não sei o que." Eu falei: "Ah, mas por que esse preconceito tão grande relacionado ao CrossFit?" E eu já tinha começado a entender como funcionava o CrossFit. Eu falei: "Ah, mas acho que a visão das pessoas era muito." Então, aí tu imagina algo que era muito mal falado, né? Tinha mal visto. E a gente ter esse contrassenso, né? De querer conhecer pela dúvida e ao mesmo tempo ter uma margem de muita gente falando ruim. E eu acho que isso faz a gente, muitas pessoas até hoje em dia não procurarem o CrossFit. Eu concordo plenamente. Inclusive, um dia desse eu postei um vídeo e tinha vários takes de tudo. Tinha LPO, tinha ginástica. E aí uma conhecida minha respondeu: "Meu Deus, como é que tu consegue fazer tudo isso?" Eu falei: "Bora que tu vai fazer também, vem que tu vai no teu ritmo." Ela: "Não, eu acho que eu nunca vou Não dou conseguir. conta. Eu não dou conta." Eu falo: "Gente, o que passa na cabeça das pessoas pra acharem isso, né? Por que isso chegou a esse ponto, achar que é tão difícil assim?" Acho que porque a galera vê você carregando um peso, subindo uma corda, fazendo uma coisa, é obrigado ela fazer a mesma É. coisa, né? Ou que Uma você vai entrar e você vai ter que fazer exatamente A aquilo. galera Não. tem a visão muito superficial do negócio, né? Tipo, só o que tu vê e não o que tu tá vivenciando lá dentro. tem da todo um pessoa. processo. Não sabe, né? É. E justamente isso, não sabe que durante uma aula a gente tem toda a parte do aquecimento, de uma Exatamente. mobilidade, construção de carro, construção do movimento até chegar naquele final. Exatamente. É por isso que Então- hoje em dia, como eu posto muito as coisas, né? Eu procuro postar também esse processo. Uhum. Porque é muito fácil eu chegar lá e postar fazendo quando eu consegui o Bar Muscle Up, sendo que eu passei um tempão pra conseguir. Sendo que eu precisei em várias aulas. Sendo que eu errei muitas vezes até conseguir. E pra pessoa não achar, chegar lá, olha, ela tá fazendo, eu não dou conta de fazer. Sim, Eu não exatamente. dava também. Entendeu? Então acho que é muito disso. E Lud, aproveitando já esse gancho, eu queria saber de você. Quando você começou, né? Que você tinha todo o preconceito, que hoje atualmente já mudou completamente. E você tá mais inserida. O que que do CrossFit você levou pra sua vida e pro seu trabalho também? Queria que você falasse um pouco se foi a metodologia, se foi a comunidade, se foi algum movimento, se foi, sei lá. Queria que você falasse um pouquinho aí. Olha, é um pouco de tudo. É tão forte na minha vida que eu digo que o CrossFit influenciou em tudo. Desde a área profissional até minhas questões de relacionamento. Vou tentar falar um pouquinho de cada. Na área profissional, eu valorizei muito a questão da mobilidade. Muito, porque pra mim é a base. E não é que eu não soubesse disso, mas é que eu não tinha vivenciado na prática a importância disso, Sim. né? Então eu vi em mim a melhora do meu desempenho, tanto nos exercícios quanto de performance também. Até no teu dia a dia, né? Exatamente, tendo uma boa base de mobilidade. Então, assim, eu acho que esse foi o ponto principal. Até porque dentro da minha atuação eu não trabalho com o CrossFit em si, né? Aham. Então eu não trouxe outros movimentos para isso. Claro que tem uns outros que a gente usa, a gente pega uns burpees aí nos alunos, mas assim, de principal foi essa base assim que eu trouxe para meu trabalho. Sim. E de vida, assim, gente, chega, já dá até uma... Eu fico muito emocionada, porque de verdade mudou muito a minha vida o CrossFit, assim. Eu aprendi a ser uma pessoa mais forte, mentalmente. Porque no CrossFit você precisa ser forte mentalmente. Você contra você, dentro ali daquele ódio, quando você tá muito cansado, você tá num cansaço extremo, mas você consegue acreditar e ir além, né? Então isso eu trouxe pra minha vida, quando eu passo alguma dificuldade,
Eu juro pra vocês que eu penso, mas eu lembro daquele WOD que eu achei que eu não ia ser capaz e eu consegui. Então, se eu conseguir passar daquele extremo de cansaço, eu consigo enfrentar os meus problemas diariamente, Bacana. né? E a questão de comunidade, de amizade, né? De dias que eu tava ruim, não queria treinar, tava mal, com a cabeça assim, dias muito difíceis. Eu sabia que quando eu chegasse lá, eu ia ser bem acolhida. Sim. Então, eu acho que esses pontos, assim, foram os principais, que o CrossFit contribuiu pra minha vida, Pô, sem dúvida. bacana. Eu acho que, assim, essa mudança, né, de mentalidade é o que as pessoas precisam entender que a gente tem no CrossFit. Às vezes, só praticar uma atividade física, ela não muda a tua cabeça. Exemplo disso, vai na praça, tem milhões de gente lá que Tá caminham caminhando, o dia correndo. todo e acho que só aquilo vai ser o suficiente. Sim. Ajuda, muitas das vezes ajuda em alguns sentidos. Mas, de fato, ter melhoria, ter evolução, né? Tem que trabalhar a cabeça. E, às vezes, numa musculação, às vezes em algum outro esporte, a gente não tem essa mentalidade. A pessoa tem que ser muito forte. E no CrossFit, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Por que ele pode mudar a vida? Ah, só porque é uma atividade diferente? Ah, só porque eu sou incluído numa comunidade onde tem pessoas que vão estar me ajudando? Não é só isso. É principalmente, eu acho, pela mudança de cabeça que a gente pode proporcionar num treino. Né? A gente chega lá, a gente tenta inserir, trazer esse exemplo teu foi muito legal, de como o CrossFit ele vai ser representativo na tua vida. E vai fazer tu realmente pensar, pô, se eu sou capaz de finalizar um treino, se eu sou capaz de concluir um treino, eu sou capaz de vencer uma dificuldade, sou capaz de melhorar alguma coisa que eu esteja, dificuldade que eu esteja. E eu acho que é isso que é o foco, né? Da gente bater um papo sobre isso realmente hoje, que não é só o benefício estético. Sim. Eu acho que a gente consegue o benefício mental, que é fundamental. E hoje em dia a gente tem tanta coisa como depressão, algumas doenças que são difíceis, que podem ser tratadas dentro de uma atividade física. Com Uhum. certeza. Né? Eu acho que essa é a importância legal do CrossFit pra gente trabalhar hoje. E, Lodi, bora fazer uma cronologia. Em 2016, como é que tu estavas fisicamente, né? Tu postaste recentemente, eu acho que foi recente, não foi? Um vídeo falando um pouco sobre isso. Isso é legal, né? Legal porque tu tem a experiência de ter sido a cobaia, Sim. né? De experimentar em ti coisas da mentalidade que tu mudaste do treino novo e tal, e entender um pouco mais do que tu estavas fazendo. E também a visão de professora, né? De como isso estava sendo transformador para ti. Fala um pouquinho dessa evolução aí, de como tu estavas e como hoje em dia tu estás. Pode falar um pouquinho pra gente. Eu acho que assim, é tudo interligado, né? Eu começo falando da questão física mesmo. Em 2016, quando eu comecei, tava ok, assim, normal. Só que aí passou um tempo, veio a pandemia. Na pandemia, eu engordei muito. Eu não consegui treinar em casa. Mexeu muito comigo, com a minha cabeça. Foi um período difícil pra todo mundo, né? E eu não consegui treinar em casa, de jeito nenhum. Elud, desculpa te interromper, mas nesse período chegou a engordar quantos quilos? Pois é, aí em 2020, aí eu engordei 25 quilos. Não só em 2020, tá? Peraí, foi tipo assim, final de 2019 a 2020, todo esse processo aí, Foi. foram 25 quilos. Porque a pandemia foi 2020, né? Foi. 2020. Foi. E aí, engordei muito. Poxa, 25 quilos, às vezes eu nem me... Eu olho assim a foto e falo, meu Deus, mas eu não lembro. Eu tava assim mesmo. E aí, tá, fiquei em casa. E aí, 2021, então foram mais ou menos 2 anos aí pra engordar tudo isso. Uhum. Em 2021, eu decidi que eu não queria mais viver assim, né? Questão de autoestima, de me sentir mal. Não era nem só o físico, mental mesmo, assim, Mentalmente, tava... Te olhava. É horrível, João, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar, porque era doloroso me ver. E vocês têm noção do que é isso? Você não gostar de você. É muito triste, né? Sim. Então, eu cheguei à conclusão de que eu não queria mais aquilo pra mim. E aí, eu pensei logo o quê? Vou numa nutricionista e vou para onde? CrossFit. Eu preciso, não por emagrecer, porque eu quero alguma coisa que me prenda de novo, me faça gostar de novo, né? Me faça querer. E Ludi, rapidinho, Pode só falar. te perguntar, só pra complementar. E o que te fez procurar a Roots naquele momento? Pois é, era isso que eu ia falar A gente agora. tá curioso pra saber. O que foi que te fez procurar a Roots e também continua contando pra gente o que fez você ficar na Roots. Tá, bora lá. E aí, eu queria uma box que fosse perto de casa. E confesso pra vocês que eu já tinha escutado falar na Roots, mas eu não sabia que era a Roots. Tipo assim, porque hoje eu tenho noção de que a Roots é a melhor box daqui de Belém. E do Brasil inteiro, eu tenho certeza, pela qualidade. Mas eu não tinha essa noção. E aí, eu procurei uma box perto de casa.
Fui numa outra primeiro, que era mais perto. E foi muito ruim, porque, poxa, eu tava 25 quilos acima do meu peso. E eu falei que eu já fazia crossfit e me colocaram como se eu fosse RX. Então, tipo assim, eu sofri muito, foi horrível, não foi nada prazeroso, porque eu não podia respirar, parar pra descansar, que a pessoa que tava lá me auxiliando ficava em cima de toda mim. hora. Horrível, horrível. Falei, eu não acredito. Mas tá. Aí eu falei, vou tentar de novo, porque eu sei que não foi uma experiência ruim. Eu conheço crossfit, eu já sei como é, vou procurar outro. E aí fui, que a Roots da Mauriti era mais próxima de casa. Marquei uma experimental. E quem era o coach? João. Era o Essa João. beleza rara. E gostei logo de cara da estrutura. E o diferencial naquele momento para que fizesse eu ficar, foi o João. Porque o João... Vendo aí, galera? O João, ele foi maravilhoso comigo. Ele foi extremamente paciente, ele foi cuidadoso, ele quis me inserir de novo naquilo. Ele se preocupou em saber qual era o meu histórico, o que eu tinha passado. Não questão de peso, porque ele tinha acabado de me conhecer, não era isso, mas era pra eu estar praticando aquela atividade, né? E, tipo, ele quis saber quem eu era pra poder me oferecer a melhor experiência ali dentro. E eu me senti super acolhida. Foi muito bom. Tanto que eu cheguei em casa falando isso. Falei, o coach foi muito legal comigo, ele foi maravilhoso, eu vou ficar, eu não tenho dúvida. E fiz minha matrícula. Um dia depois, voltei e fiz. Então, naquele momento, respondendo a tua pergunta, isso que me fez escolher a Roots. O atendimento que o João teve comigo. E não só comigo, eu vi como ele era com a turma, a didática dele, a dinâmica dele. Então, isso pra mim foi totalmente diferencial. E essa é uma coisa que a gente vem buscando, né? Tentar pensar um pouco nessa questão do atendimento, né? Esse é um ponto chave, assim. Porque o João faz total fez, diferença. principalmente nessa questão da inserção, né? Da pessoa em chegar num ambiente que ela tá desconfortável, porque ela não Totalmente tá estranho, sentindo né? bem. Isso, Ela pode ter perfeito. sido uma atleta, então ela já teve o auge dela fisicamente, e hoje em dia ela não tem mais. Ou ela tem a vida toda uma pessoa que nunca conseguiu engatar uma atividade física. E esse atendimento, ele faz uma diferença. Total. Porque se tu faz o que o João fez, entende o que o aluno tá ali, entende como ele tá ali, tu sabe o que tu cobrar, sabe como conduzir, tu sabe como O quanto estimular, cobrar, né? como Isso. estimular. É. Tu sabe o que ela veio buscar, então aquilo vai ser o teu gatilho, que ele vai ficar, ó, tu não tá aqui por isso. Então é uma coisa que a gente tem buscado muito hoje em dia. Vai lá, continua. Exatamente. Não, e foi isso. Aí depois disso eu fui conhecendo os outros coaches. A segunda aula também foi com o Maurício. E só fez ter mais certeza, né, que eu tinha feito a escolha certa, porque também foi uma aula maravilhosa. O Maurício foi super atencioso comigo. Como são na Roots, né? Porque como é o que vocês procuram, vocês conseguem oferecer isso. É uma coisa que a gente escuta muito, né? Do atendimento, desse diferencial. Porque além pode ser o que for. CrossFit, pode ser musculação, pode ser o que for. O que a pessoa quiser fazer. Se ela for bem acolhida, ela vai ficar. Vai ficar. Né? E o CrossFit por si só, né? Já é algo que faz a pessoa querer ficar pela dinâmica que ele tem, etc. Então, depois disso foi. E aí, só fui me inteirando cada vez mais. Então, 2024, tô lá perturbando todo mundo todo 2023 dia. foi atleta. Sim. Não, Eu mas competi logo em 2021. Ah, já foi? Conta aí, Competi conta aí 22, um pouquinho pra 23. gente Vai, sobre... continua a cronologia. É bacana Continua falar um contando pra pouquinho gente. sobre a questão da competição, porque tu não chegaste com a ideia de competir. Não. Só que isso veio na tua cabeça Sim. durante o Naturalmente, processo. né? E 2021, eu entrei em maio. O campeonato foi setembro? Setembro. Então, tipo assim, era um tempo curto. Eu ainda Sim. não tinha... Eu já tava emagrecendo, já tava me sentindo mais disposta, mas não tava 100%, né? Do que eu gostaria. Mas mesmo assim, o Maurício ficou lá incentivando, me ajudou. Arranjou uma equipe. Me ajudou a arranjar uma Já foi equipe iniciante, iniciante, um quarteto iniciante. E fiquei, mas será? Não, bora, vai te divertir, vai lá, vai ver como é a experiência, vai ser legal. Sem cobrança, sem nada. Né? Isso, perfeito. E aí fui, e de fato foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Me resgatou aquilo, né? Porque o meu pai sempre me colocou para fazer atividade física e eu sempre competi. Eu fazia vôlei, fazia ginástica e sempre no Tava meio de inserida, campeonato. né? Exatamente. E isso a pandemia me tirou, porque eu tinha engordado muito. Então eu achava até às vezes que eu não era mais capaz de voltar a viver aquilo que eu vivia antes, quando eu era menor, criança. E aí teve esse primeiro, que foi em 2021. E daí foi só pra frente, graças a Deus. Depois 22 de novo. 23, não sei, ver se 2024. Vai, já tá escrito já. Cenas pros próximos capítulos, Deixa galera. pros próximos. Mas só foi assim, foi uma evolução muito grande dentro. E
Tudo fez diferença. Porque o CrossFit me trouxe esse estilo de vida. Uhum. De querer me alimentar bem para poder ter um bom desempenho. Uma coisa vai puxando a outra. Sim. Porque eu sentia que quando eu não me alimentava bem, eu não ia bem no treino. E aquilo não me fazia bem. Então eu ia querendo cada vez mais evoluir. A gente percebeu isso, Ludi, no ano passado, por exemplo, que pra gente foi trabalhoso ter as 4 etapas, mas ao mesmo tempo a gente conseguia ver que muita gente ficou empenhada. Então aquelas pessoas, por exemplo, o campeonato é em setembro. Vou me preparar para aquele campeonato de setembro. Acabava setembro, o pessoal desleixava de novo, ia na manha. E no ano todo a gente teve exemplos de pessoas que elas se comprometeram durante o ano todo. Sim. Tiveram pessoas que começaram numa categoria Terminar em outra, e terminaram em outra É, pela muito evolução. E isso que eu falei lá da questão do mindset. A gente trabalhar a nossa cabeça, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente vai evoluir. Então tem coisas que a gente... É um processo, É um né? processo. Tem coisas que a gente vai conseguir fazer com o tempo, né? A gente acreditar nessa questão do processo e principalmente saber se encontrar, né? Onde a Sim. gente está e onde a gente vai querer Onde chegar quer chegar. daqui a um tempo. Mas foi até bom a Lud falar dessa cronologia dela, porque é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, que é uma coisa que você tá falando agora, que não foi uma coisa imediata e que foi uma coisa progressiva. De 2021, ela começar numa categoria que era a mais teoricamente básica, e aí com o passar do tempo foi evoluindo e que as pessoas têm que prestar atenção e têm que entender que não é do dia para noite que a pessoa vai conseguir fazer um movimento, que a pessoa vai conseguir carregar um peso e etc. E a Lud é um exemplo disso. 2021 em uma, 2022 em outra, 2023 em outra, e assim vai. Não, E é uma constante não só nas evolução, né? questões da competição em si, mas da evolução também de exercícios, por Sim. exemplo, de aprender a fazer movimentos mais complexos. Pra mim, aprender o Muscle Up foi uma conquista, assim, que eu cheguei em casa, eu juro, eu vivi um momento, assim, de êxtase, porque eu tava muito feliz. Porque era uma coisa que eu queria muito, era uma coisa que eu acreditava ser muito distante pra mim. E eu falei, não, mas eu vou me dedicar, eu me propus a fazer isso, e eu sou capaz. E eu fui tentando. Agora, lógico, no meu tempo, eu não cheguei lá em 2021, Já 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 querendo- quer. Não né? dá, né? Então, né, entender esse processo, mas saber que você consegue chegar lá. E isso vem da questão do CrossFit. Essa mentalidade que eu tenho hoje, pelo menos, me veio do CrossFit, Sim. né? De entender que todo esse passo a passo, mas que uma hora você vai conseguir. E respeitar o processo, né? Sim. E, na verdade, respeitar e curtir o processo, né? Porque... se Não você- faz sentido. Se É. for pra ser alguma coisa que não é pra fazer bem pra você, não faz sentido. Acho até que você postou um vídeo em relação a curtir o processo, né? Sim. Então, Quando eu postei o meu vídeo do Muscle Up, foi todas as etapas. Desde a primeira vez que eu tinha tentado ainda em outra box, quando ainda era com meu noivo na época, há muitos anos, que eu tentei quando eu não tinha ainda muita... Uhum. E logicamente que não saiu, né? Mas mostrei todo esse processo, depois de dias e dias tentando, até que um dia saiu. E é aprimorando, né? Eu acho que cada um sabe da sua fase que vive e vai aperfeiçoando aquilo que quer. É a mesma coisa, por exemplo, toda vez que eu ando de cabeça pra baixo, algumas pessoas perguntam, né? Mas tu já anda de cabeça pra baixo? Falei, gente, eu já fazia ginástica antes, então calma, que a hora também de cada pessoa vai chegar. Uhum. Existe todo um processo pra isso. E uma das coisas também que o CrossFit me resgatou foi a questão da ginástica. Tanto que hoje em dia eu sou muito mais da ginástica do que do LPO. Porque eu fazia ginástica quando eu era criança, ginástica artística, né? Então, vivenciar isso hoje adulta, pra mim é incrível. Dentro do esporte que eu pratico. Poder praticar de uma forma lúdica até, Isso, bora não, colocar sim, assim. Né? sim. Porque quando a gente pensa na ginástica criança, né, a gente vai pro rendimento. Uhum. É difícil tu pegar hoje em dia, eu não sei ainda se tem, posso estar até me equivocando, mas eu não sei se tem espaços que voltem pro lúdico. Sim. Geralmente eles pegam as crianças pra Pra fazer. praticar. E a gente É. sabe que toda vez que a chave muda pra rendimento, pra competição, a gente perde um pouco do saudável, né? Da saúde. Uhum. Né? A gente tem estudos aí de todas as modalidades, basicamente. Inclusive no CrossFit, né, Hermínio? Inclusive do CrossFit. A gente vê muitos atletas É. jovens, promissores. Maurício, até que- da musculação. É. Teve agora no Fantástico recentemente uma reportagem dos atletas fisiculturistas que não é saúde.
É Não é estética. saudável. Não necessariamente ter uma estética bonita significa que uma pessoa é saudável. Uhum. Porque ali o acompanhamento é todo. Então, é muito bacana tu poder viver isso. Eu vejo muito isso nos alunos, esses pontos. De reviver momentos da ginástica, ou então quando pulava corda, né? Tinha alguma brincadeira que a gente faz algumas dinâmicas, às vezes, na turma aqui. A galera relembra isso. E essa parte da competição. Gente que competia em outros esportes e outras coisas. E depois já de ter uma família, de ter outra profissão, de ter o seu trabalho, voltar a competir, independente do que esteja, né? Sim, sem O dúvida. CrossFit ele dá essa possibilidade para que você consiga participar de uma competição sem realmente ser um atleta de ponta, ser um atleta de rendimento. Ele une muitas coisas, né? É por isso que muito se fala em o CrossFit te prepara pra vida. E não é clichê, é porque ele une muitas coisas, muitas questões da tua vida que às vezes tu nem percebe, né? É. Mas que quando tu vai ver pro dia a dia, tu fala, mas eu vivenci isso lá. E eu acho que é isso que é legal, assim, do cross. Pra gente fechar, Lud, eu vou te fazer 2 perguntas, tá? Eu quero que tu responda do teu coração, de como tu falas. A primeira é, por que escolher o CrossFit? Pensa numa pessoa que esteja ou praticando outra atividade, ou que seja sedentária e queira encontrar um novo estilo de vida, por que ela deveria escolher o CrossFit? Olha, eu acho que, assim, depois de tudo que a gente já falou, resumiu muito essa tua pergunta, mas eu volto ao ponto de que ele te prepara para a vida, no sentido não só da questão do esporte, não só da questão estética. Ele te deixa uma pessoa mais firme para a vida. E a gente precisa ser firme na vida, não tem jeito, porque as dificuldades elas vão aparecer. E quando tu sabe do que tu é capaz, que tu busca de lá de dentro, na tua vida flui melhor, entendeu? Então tu sabe da tua capacidade. Eu acho que é isso. Eu acho que o CrossFit te deixa mais forte. E para as pessoas que estão começando ou que têm medo, não tenham. Porque é cada um no seu ritmo, é cada um no seu tempo. O treino ele é feito para todo mundo e cada um vai fazendo da sua maneira, entendeu? Então esse seria o recado. E a segunda pergunta, essa pessoa que tá querendo buscar uma atividade, por que ela deve escolher a Roots? Eu sou suspeita pra falar. Gente, porque eu sou suspeita, porque eu amo a Roots. É minha segunda casa. Eu chego 1 hora, saio só 4 horas depois de lá de dentro. Não, mas sem brincadeiras à parte, eu acho a Roots um lugar incrível pelos profissionais que estão lá dentro, pela forma. Eu sei que são profissionais qualificados, que é fundamental, obviamente, mas além disso, são pessoas humanas que olham pra ti com cuidado, que olham pra ti pelo que tu é, pelo que tu precisa, o que eles podem te oferecer, além de, lógico, da estrutura, porque eu não posso deixar de falar a facilidade de ter 4 unidades, né? Sim. Então, em cada canto, hoje tu não pode ir numa, tá mais perto de outra, então acho que isso também ajuda muito. Mas, além disso, eu escolheria hoje pelas pessoas que estão lá dentro, pelas pessoas que fazem a Roots acontecer. De todas, não só dos coaches. Recepção, questão administrativa, todo mundo. Eu acho que é um lugar, assim, fantástico pro esporte, e não só pro esporte. Mas para tudo, assim, que a gente procura, né? Porque a gente procura um lugar que a gente se sinta bem hoje em dia, né? Que a gente consiga ficar à vontade para fazer as nossas atividades. Então, eu acho que a Roots é esse lugar. Então é isso, queria te agradecer, Eu que agradeço. né, esse tempo, disponibilidade de tempo para estar aqui com a gente. A ideia do nosso formato agora da Roots é trazer alguns convidados, escolher alguns temas, bater um papo legal sobre isso, para que a gente consiga levar informação para essa galera que não conhece, né, e principalmente trazer pessoas para o esporte, né? João, Maurício, querem falar alguma coisa? Eu queria agradecer a presença da Lud, eu quero agradecer ao Hermínio, Maurício, mais uma vez aí, tá aí conduzindo esse podcast. E é isso. Fechou. Valeu. Valeu aí.